Às vezes nós achamos que nós somos limitados demais, mas Deus é tão grande. E quando eu estava voando, como Deus fala, gente, Deus fala comigo em todo tempo. Eu estava olhando a minha janelinha ali do avião e eu vi um navio bem pequenininho lá embaixo. E aí eu fiz um zoom na foto, porque a gente gosta de tirar foto, né? Fiz um zoom na foto e fui ver o tamanho daquele navio. Sabe o que o Senhor ministrou? Filha, eu sou tão grande diante dos seus problemas. Olha como eu vejo o seu problema. Olha como eu vejo o seu problema. Qual necessidade você tem? Por que você está passando? E se a gente for como pessoa diante do navio daquele, nós somos, pequenininho. Mas nessa noite eu quero dizer para vocês, Deus é um Deus tão grande que a nossa mente jamais pode mensurar a grandeza dele. E aí eu fui nessa passagem, eu falei, Senhor, me ajuda a ministrar, me ajuda a me conduzir naquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E aí o Senhor falou comigo, filha, vai lá em Gênesis 1 e 2. O que está escrito lá em Gênesis 1 e 2? Foi quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia, e a face do Espírito Santo pairava sobre ela. E logo após ali, Deus fez a separação das águas. Ele botou um limite sobre as águas, ou seja, Deus começou a organizar todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Ele não é um Deus de confusão, Ele não sai atropelando, Ele não mistura as coisas. Ele é um Deus que age no tempo certo, na identidade certa e do modo correto. Então nós precisamos atentar ao que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu não sei como que você chegou aqui, como está o seu coração, mas lembre-se, toda confusão não vem de Deus. Tudo aquilo que gera contrito não vem de Deus, porque Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de direcionamento, e Ele jamais deixa a sua igreja perdida. Amém? E o Senhor foi me conduzindo nessas coisas em Gênesis. E aí Ele foi fazendo a separação, colocou tudo em ordem, estabeleceu todas as coisas e nos criou. E é um fato interessante que, se você vai pensar, homem foi feito do pó da terra, ok? Homem foi feito do pó da terra. Mas se você sabe que nós mulheres temos 70% de água em nosso corpo e os homens têm 75%. Ou seja, há uma água dentro de nós, desde o dia que nós nascemos. Há algo que gera dentro de nós, que nós necessitamos para a vida, desde o dia que nós nascemos. Por quê? Porque desde o início, o que Deus queria era relacionar comigo e com você. E eu creio que Ele botou essa porção de água para nos lembrar que nós somos dele em todo o tempo. Que nós somos dele em todo o tempo, porque Jesus é a água da fonte da vida. Jesus é o único que nos liga com Ele em todo o tempo. Ele veio para morrer naquela cruz, não foi em vão, foi por mim e por você. E se você entrou nessa noite aqui achando que a sua existência é em vão, deixa eu dizer algo, você está vivo, tem uma água correndo dentro de você, tem algo que borbolha dentro de você, que vai além dos seus pensamentos. E quando eu comecei a receber essa mensagem, eu falei, uau! O Senhor nos ama de tal maneira que Ele quis botar água em nós. Ele quis enxertar algo dos céus em nós. Porque como ser humano, nós sabemos quantos litros de água nós temos que beber por dia, não sabemos? Se eu fizer uma pesquisa básica aqui e perguntar, quem bebe o suficiente? Quantas mãos eu vou levantar? Mas é uma fonte, é algo que nós precisamos. É algo que está dentro de nós e nós precisamos. Ninguém aqui morreu de sede. Eu estava estudando e falei, uma pessoa quando realmente tem muita sede, ela está 7 dias sem beber água.
Quem já ficou 7 dias sem beber água aqui? Ninguém. A água é a água que desde o início o Senhor quis nos mostrar algo poderoso. Amém? E o Senhor foi me mostrando, e eu falei: Senhor, me ajuda então a achar outra coisa que ligue a isso. Então eu fui lá no profeta Ezequiel. Eita, profeta Ezequiel. Ali é pauleira, gente. Ali é um profeta que veio com tudo. E eu achei essa passagem lá em Ezequiel 47. 47:1 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saía umas águas por debaixo do liminar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo do sul do altar. E aí eu coloquei aqui, lá em Ezequiel 47:12, que diz assim: a árvore frutífera de toda a espécie crescerão em ambas margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Ou seja, Deus conecta nós desde o início, meio e fim, para dizer que Ele tem o controle de todas as coisas, para dizer que Ele tem a ordem de todas as coisas. Ei, a sua identidade em Cristo Jesus é fundamental. É fundamental. E nós aqui fui pesquisar sobre águas, e nós temos muitos tipos de águas que nos rodeiam. Nós temos a água salgada, que para nós é bem vigente, a água salgada. É conhecida como a água do mar. A água doce, não porque ela tem açúcar, disso todo mundo já sabe, mas ela é definida assim porque tem uma pouca quantidade de cloreto de sódio. A água salobra, ela está entre a água doce e a salgada, em termos de quantidade de sal. Água potável, a maior parte de água potável se encontra hoje em dia de uma água doce que já foi tratada, filtrada para ser destilada, ou seja, que a gente consome. Água mineral, água é encontrada em fontes naturais. Água destilada, que é produzida em laboratório. Água ionizada, que tem os seus ruídos removidos pelo processo laboral. Água poluída e água contaminada. Ou seja, nós estamos rodeados de vários tipos de água. Porém, eu quero que nessa noite você foque em uma, que é a água da fonte da vida. Por que eu falei em tudo isso, todo esse tipo de água? Não é para falar de biologia, não é para falar quantos litros de água que você tem que beber por dia, porque todos nós sabemos quantos litros de água nós temos que beber por dia. Mas é que para você entender a sua capacidade de saber que tem de 70% a 75% de uma água correndo dentro de você, que essa água está se conectada ao Pai. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura. E hoje de manhã foi lindo no batismo. Como é bom ver jovens sedentos, jovens descendo aquelas águas. Olha a água, gente. Sabe, pessoas querendo vida, porque aonde a água passa tem que gerar vida. Ela tem que gerar vida. Ela não pode ficar parada. E eu quero meditar em algumas coisas com vocês aqui sobre a água. A água, ela é fundamental para todos nós. Ela gera vida, ela nos dá possibilidade de consumo. Suas fontes são cristalinas, dá vida às outras criaturas e peixes. Porém, para o nosso consumo, ela tem que ser tratada e passar para um processo. Quando nós aceitamos a Cristo, todos nós passamos por um processo. Quando nós aceitamos a Cristo, para você entender, a nossa pontinha do pé está molhando as pontas das águas. E hoje as minhas filhas estavam lá naquela água, estava gelada, e eu brigando com elas, mas as crianças queriam tocar naquela água. Nós somos como crianças, nós tocamos ali. Mas eu posso mergulhar naquela água? Não posso.
aquela água é até um limite. E se você for ler Ezequiel 47, ele vai medindo os níveis das águas. E eu não quero focar nesse assunto aqui. Nessa noite, eu quero dizer que a água da vida, que é Jesus, Ele está neste lugar. E Ele quer te mover dentro de você. Essa porcentagem de água que está dentro de você tem que se mover para algo acontecer, para algo gerar vida e não parar em você. Amém? E ali foi mais adiante. E aí eu parei lá em João. Eu parei lá em João 6. E foi lendo aquilo, foi meditando naquela palavra em João 6. Quando Jesus faz um convite ali, Jesus estava na festa dos tabernáculos e de repente ele para tudo. E aí ele diz assim: ei, eu sou o pão da vida. Quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. Para nós, aceitamos Jesus, molhamos a pontinha dos pés, mas nós precisamos ter sede. Nós precisamos buscar a Jesus. Nós precisamos ter sede dele em todo o tempo, em todos os dias. Não podemos nos contentar com as pontinhas do pé. Ele quer que nos avançar nele, mergulhar nele. E quando nós aceitamos, nós passamos por um processo dentro de nós. Algo tem que ser mudado. O nosso caráter tem que ser mudado. As nossas vestes têm que ser mudadas. A nossa palavra tem que ser mudada. Amém? Entenda, igreja. Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter um processo. E cabe a nós querer molhar o tornozelo. Cabe a nós querer molhar o joelho. Cabe a nós molhar a cintura e molhar os ombros. Nós que fomos na praia, que há uma diferença quando você mergulha. Você mergulha com as águas no joelho? Não, você vai dar de cara com a areia. Vai se ralar. Então, para você alcançar o nível de Deus, nas águas que Ele quer mover você, você precisa ser impulsionado a avançar e a avançar. E Ele vai te levar, te conduzir naquilo que Ele tem para você. E aí João faz um convite, não para aderir a uma religião, mas para iniciar um relacionamento com Ele. Só Jesus pode saciar uma alma sedenta. Só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele é o pão da vida, só Ele tem a água da vida, só Ele pode perdoar os pecados, só Ele transforma corações. Esse é o nosso Jesus. E nós que somos sedentos, nós precisamos buscar a Jesus. Nós precisamos almejar estar com Ele em todo o tempo. Você está pensando assim: mas pastora, eu sou crente há tantos anos, eu sei que Jesus é a porta, eu sei que Jesus é o caminho, o pão da vida. Ei, quando eu deparei um período da minha vida, que quando a gente voltou para o Brasil, eu achei também que as minhas águas estavam na minha cintura. As águas estavam fazendo cosca no pé. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o nosso processo, nós vamos ter que desconstruir 12 anos de caminhada. Tem que desconstruir muitas vezes a teologia. Tem que desconstruir muitas vezes o nosso ego, o nosso eu, para poder avançar naquilo que Deus tem. Nós não podemos ser novas criaturas depois de descer as águas, subir e continuar na mesma mazela. Ei, se eu não me desse conta, eu fiquei 1 ano se debatendo com Deus. Imagina eu me debatendo com Deus. É tenso, gente. Até eu aceitar, Jesus é para fazer, tá bom, faz do seu jeito. E ali demorou mais um processo de 3 anos. E aí Deus nos leva para lá para o sul do país, para nos quebrar por inteiro, para dizer: ei, desconstrói tudo, filha, desconstrói tudo, porque aquilo que eu tenho para você é muito mais do que você pensa. Porém as suas águas têm que estar acima da cintura, e cabe a você mergulhar nelas, cabe a você sintetizar aquilo que você é.
Então deixa eu dizer algo. Quem está aqui nessa noite e não tem a sua identidade formada em Cristo Jesus, deixa eu te dizer, você é filho. Você é filho. Então não aceite mais nada do que isso. E fui meditando. E Jesus oferece a vida pura. Em João 7,38. Ele fala sobre rios que fluem, que correm, que levam a vida, que limpa e pura. Perceberam aqui comigo? É tudo no corrente. É tudo no corrente. Porque as águas que Deus quer se mover na sua vida, seja um ministério parado, deixa eu dizer algo, Ele vai se movimentar nessa noite. Ei, se tem um sonho engavetado, ei, se for da parte de Deus, esse sonho vai se tornar realidade. Ei, deixa eu dizer para você, se tem algo que você está esperando em Deus, se mova como Ele quer, que Ele vai entregar na sua mão. Só que você precisa se mover. Você não pode parar, você tem que se mover. Mover é andar, é caminhar, é limpar, ser purado, purificado. E querer estar com esse Deus em todo o tempo. É isso que Deus almeja. Os seus rios de águas vivas, não de águas mortas, mas água que limpa e não de água suja. Se alguém entrou aqui nessa noite achando a pior criatura do mundo, ei, você está no lugar certo, que papai está te convidando para mergulhar nas águas do trono dele. Ele quer te limpar, ele quer trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Aleluia, Jesus. Chega de viver na impureza. Chega de entregar o seu coração às sujeiras desse mundo. Chega-se de abastecer a sua alma com os banquetes do pecado. Jesus é a única resposta para você. Jesus é a única solução que você tem na vida. Aleluia. E Jesus ali continua falando, e Ele oferece uma vida abundante. Jesus não menciona um filete de água, nenhum riacho, nenhum rio. Ele fala sobre águas vivas. Águas vivas, porque um rio pode transformar um deserto em vida, com apenas um rio. E é interessante que eu estava em casa na sexta-feira, e a pastora gosta de assistir uns negócios meio estranhos, sei por quê, mas eu comecei a assistir aquele lá, 72 cidades mais perigosas para viver. Que interessante, 72 lugares mais perigosos para viver, olha só. E aí eu tô vendo aqueles lugares, né? Tem um lugar lá na Pensilvânia que é tão quente que a cidade foi abolida. Todo mundo teve que sair fora daquela cidade, porque aquela cidade começou a esquentar. E o pastor, o inferno tá chegando na terra. E todo mundo foi embora. E aí começou a passar aquilo. E eu já tava com esse negócio de água. Meu Deus, me dê essa água. Eu quero passar essa água. E quando começou, veio a Índia. Todo mundo sabe que a Índia tem um rio muito famoso lá, que é o Rio Sagrado. Pessoas viajam de trem, às vezes um dia, para dar um mergulho naquela água. E sabe o que tem naquela água? Tudo que você imagina. Eles lavam bicho, eles lavam roupa, eles queimam cadáveres ali naquela água, porque eles acreditam que sendo queimado naquela água, eles vão retornar à encarnação. E é engraçado uma fala da pessoa que estava narrando, que diz assim: essa fé cega deles. Eles não percebem o quanto de parasitas tem nessa água. E eu achei interessante isso. O incrédulo falando isso, gente. Tá vendo como Deus fala? Ele falou aquilo, eu falei, gente, é uma fé cega. São pessoas que mergulham ali por um ritual, achando que aquilo ali vão gerar vida. Ei, está morto. Ali só tem germes, ali só tem coisas que vai os tragar a cada vez mais. E tem pessoas buscando isso. O que vocês querem buscar nessa noite? Tem vida aí?
Tem vida aí? Ei, tem essa água correndo dentro de você? Se conecta naquilo que Deus está fazendo. E foi mais adiante, passando uns lugares muito doido mesmo. E levou ao primeiro rio mais poluído do mundo, que é lá na Indonésia. Aquela cidade cerca aquele rio. E é muito sujo, gente. É muito sujo. É muitas sacolas de lixo. E as pessoas tomam aquela água. E as pessoas se banham naquela água. E aquela é a fonte de vida que tem ali. Sim, tem vida ali. Com certeza tem vida ali. Mas é uma vida imprópria para mim e para você. Ei, não se gane com as águas. Tem água que às vezes aos seus olhos é água, é bom, você precisa. Porém, cuidado, que dentro dessa água pode ter coisas que vão te fazer mal. E isso, igreja, não importa o quanto tempo você tem de crente, não importa quanto tempo você frequenta uma igreja, ou se você está aqui pela primeira vez, ei, só tem uma água que te leva ao trono. Só tem uma água que é o poder suficiente para limpar as suas impurezas, para tirar toda a sua ansiedade, para romper as cadeias. Ei, essa água é Jesus. Essa água é Jesus e não a outra. Ah, Jesus. Um exemplo disso nós temos o rio Nilo no Egito. É um presente do Nilo. 96% da terra do Egito não são cultiváveis, mas aonde o rio Nilo passa tem vida. Gente, se nós aqui em Guarapari entendemos que tem 70% aqui, 70% aqui, 70% aqui, 70% ali, 75%, ei, vamos fazer uma represa. Vamos fazer uma represa. Vamos represar essa água. Essa cidade vai ser alcançada por mim e por você. Porque eu não posso fazer sozinha. Eu preciso de gente como vocês. Gente que vão se alinhar naquilo que Deus está fazendo. Ei, chega de olhar para a água. Às vezes tem gente olhando para a água, mas essa água não está gerando vida. Essa água não está gerando aquilo que Deus quer que você gere. Chega de orgulho. Atenção aqui, Ministério Vinde. Os nossos visitantes estão de licença. Para nós alcançarmos essa cidade, nós precisamos reter a água e avançar como Deus quer. Não, vocês não entenderam. Nós temos que nos juntar num só corpo, num só alinhamento, num só pensamento, num só coração, para alcançar as vidas da Praia do Morro, alcançar as vidas de Olaria, alcançar as vidas de Kubitschek. Ei, não adianta nós queremos ir para as nações quando a nossa vizinhança está perecendo. E o que acontece quando um, ou dois, ou três, ou vários rios se tem numa represa? O que acontece? Eu fui com o pastor numa viagem em 2010, eu creio, no nosso aniversário de casamento, lá em Foz do Iguaçu. E nós fomos visitar aquela hidroelétrica. E quando nós chegamos lá, o guia falou assim: vocês são um casal de sorte, né? Vocês são um casal de sorte, porque choveu tanto esses dias que nós vamos ter que abrir as duas comportas, né? Extra, porque a água precisa gerar. E aí ele fez aquele negócio, aquela coisa de guia turístico, né, gente? Fez aquele negócio e abriu, e era muita água jorrando. E para que serve uma hidrelétrica? Para que serve uma hidrelétrica? Para gerar luz. Para gerar luz para uma cidade, para gerar luz para um estado. E quando eu leio que lá em Apocalipse nós não vamos precisar de luz, de lâmpada, de energia, porque nós vamos estar conectados a Ele, que é a própria luz, que é a própria luz. Ei,
Devote as suas esperanças em Cristo Jesus. Nessa manhã eu vi o poder de Deus agindo naquele lugar, e como eu chorei, porque são vidas querendo esse Jesus. Nessa noite Jesus te chama para agitar as águas dentro de você e dizer: ei, vamos juntar para gerar luz a uma cidade. Aleluia, aleluia. E quando uma hidrelétrica, ela é colocada em um lugar específico, ela gera luz, ela gera água para irrigar os campos, para ter plantações, para gerar frutos. Não pare em uma pessoa, pare em dezenas delas, porque por onde você passar, você tem essa fonte da água da vida que é Jesus, e você automaticamente vai gerar vida. Vai gerar vida com um sorriso seu, vai gerar vida com uma palavra que Deus te dá, vai gerar vida com aquilo que Deus quer mostrar para você. Igreja de Guarapari, nós precisamos alinhar a cada vez mais naquilo que Deus está se movendo. Gente, é tão ruim conversar com pessoas que teve uma oportunidade de mover as coisas dessa cidade, mas o tempo passou e essa pessoa não se renovou. Essa pessoa não entendeu o que Deus queria mostrar. Essa pessoa não entendeu o que Deus queria fazer, mas passou. E eu estava conversando com o pastor João, e eu falei assim: a gente precisa entender a cada instante o que Deus está fazendo, porque Ele quer mover um povo, Ele quer mover alguém. Não para competição, porque nós não estamos aqui para competir com a outra igreja ali da esquina. Não é isso, entenda. Ele quer mover pessoas ligadas ao mesmo coração, ligadas ao mesmo propósito, alinhando aquilo que Deus tem para esse tempo. Então você não está aqui nessa noite à toa. Deus está contando com você. Vamos fazer algo por essa cidade. Vamos fazer algo para a sua família. Vamos fazer algo no seu casamento. Sabe o que pode transformar o seu casamento? A água da vida. Sabe o que pode curar essa doença? A água da vida. Sabe o que pode mover montanhas em seu favor? A água da vida. Tem vida aí? Tem vida aí, comunidade? Então vamos nos mover naquilo que Deus está fazendo. A visão de Deus para a sua vida não é limitada. Não é você olhar de uma janela do avião, um naviozinho tão pequenininho ali. Tem coisa maior que Deus quer mover em você e através de você. Quando um rio começa a surgir, e eu aprendi lá nesse lugar que eu falei para vocês, que tem uma ilha lá na Austrália, que 2 vezes no ano um rio brota dela. E ninguém sabe por como esse rio brota, mas ele brota. E quando esse rio brota, muitas aves, ele gera vida, porque ele sustenta outras pessoas. Então, vamos unir como igreja de Cristo nessa cidade. Vamos mover a água, vamos mover aquilo que nos move a todos os dias, para impactar uma cidade que seja. Lembre-se, Deus não falou aqui que era um riacho. Deus não falou que era um filete de água. Ele disse, é um rio que as águas são vivas. As águas são vivas. Deus está contando comigo e com você. Ei, o seu problema não é maior do que o seu Deus. Ei, isso que você almeja, busque discernimento a Deus, porque Ele quer mover algo. As águas paradas nessa noite vão trazer vida, porque eu declaro que nada vai parar neste lugar.